Você sabe o que estava fazendo no dia 19 de outubro de 2012? Provavelmente assistindo ao último episódio de Avenida Brasil. E se você é muito jovem para se lembrar desse momento, talvez também não tenha assistido Senhora do Destino, mas é bem provável que já tenha compartilhado o meme da Nazaré fazendo conta. Se tem uma coisa que não podemos negar, é que novelas são a essência da cultura pop brasileira. E para muitos brasileiros, as telenovelas são sim um orgulho da nação, contando a história do Brasil através da vida dos seus personagens. Nessas mais de 8 décadas de produções, uma coisa é fato: novelas criam identificação, nos fazendo rir, chorar e torcer por um final feliz. Sim, daqueles clássicos com um feliz escrito na tela ao fim da cena. Eu sou a Mivic. Eu sou o Vitor Krieger. E no programa de hoje a gente vai falar sobre novelas brasileiras, pode ser? Pode ser. E aí, gente, tá começando o Pode Ser e no programa de hoje a gente vai falar sobre novelas brasileiras e, claro, aqui na minha companhia eu tô com ele, o Vitor, né, que é especialista nesse assunto. Tô aqui de novo. É isso, o Vitor já é de casa, né, a gente já tá... Já me sinto assim. Que bom, Vitor, seja sempre muito bem-vindo, eu adoro quando Obrigado. Você vem. Samu tá de férias, então, enquanto isso a gente vai receber, então, outros colegas aqui da TV, né, e hoje o Vitor fala comigo, então, sobre novelas, inclusive foi um tema que você trouxe, né, Vitor? Sim, foi um tema que eu trouxe porque eu adoro telenovelas, acho que é uma marca das produções audiovisuais do brasileiro, mas eu quero fazer uma observação. Você viu que a nossa figurinista nos proporcionou roupas parecidas, quase idênticas, tá né? Tá vendo só? A gente tá combinando aqui. Mas é isso, tá? A gente vai falar sobre telenovelas, que eu acho que é algo que, mesmo quem não acompanha, sabe o que tá acontecendo, sabe? É isso, tipo, né? Senta ali no sofá com a família, dá uma olhadinha numa cena ou outra, dá pra comentar por cima, pelo menos. Gostando ou não, sempre tem uma cena que acaba chamando a atenção da família inteira. Sim. E quando a gente percebe, tá todo mundo ali, o que tá acontecendo? Eu lembro que em casa era muito assim, às vezes eu não tava acompanhando uma novela, mas aí a minha mãe falava, nossa, meu Deus, tá acontecendo não sei o quê. Aí todo mundo ia correndo pra sala, o que tá acontecendo? Era aí a novela. Aí ela explicava e todo mundo ficava, meu Deus, em choque, né? Pô, telenovela é uma tradição, né? Então a gente tem muita coisa boa pra falar. É isso, e a gente vai aproveitar, né? A gente trouxe esse assunto justamente porque tem uma novela fazendo muito sucesso, uma novela que na verdade saiu no streaming, né? Uma novidade, né? A gente tá começando a ver novelas entrando em plataformas de streaming, e a gente teve uma recentemente que foi A Beleza Fatal, que conquistou o brasileiro e até... para além do Brasil, né? Brasil. Fez sucesso em outros lugares também do mundo. Todos viraram Lolovers. Todo mundo é Lolover, né, gente? A Lola, o que é a Lola, né? É entre tapas e beijos a Lola. Sim, eu acho que é um ícone que chegou, ela é muito contemporânea, ela é aquele suco de novela brasileira, tá tudo ali, sabe? E ela dialoga muito com o público da internet, que é para onde que essa novela foi produzida, né? Afinal de contas, ela é um produto da internet, do streaming. Então, eu acho que faz todo sentido. Ela é uma digital influencer, né? Uma digital influencer do mundo da estética, da moda. Eu acho que isso conversa demais com nossos dias atuais. Perfeito. E, inclusive, a gente tem alguns dados, né, que a gente vai falar aqui para vocês sobre a novela Beleza Fatal, então, que saiu na Max. E a gente tem aqui, olha, eu vou pegar aqui para vocês uns dados muito interessantes, que são da revista Veja, inclusive, são... uma apuração da revista Veja, né, com a Warner Bros. Tem aqui que a novela, né, ela ficou no top 3 de produções locais com mais engajamento na América Latina, e no Hemisfério Norte aparece entre os 10 programas locais mais vistos nos Estados Unidos. Então ficou ali top 10 nos Estados Unidos e top 15 na Europa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E daí a gente tem aqui mais uns dados, né, na América Latina, que a gente pegou esses dados no portal Terra. Beleza Fatal, então, né, ficou na liderança em países como Bolívia, Uruguai e Venezuela, claro, o Brasil também, né? Então a gente teve aí Bolívia, Uruguai, Venezuela, e daí a gente também teve aqui Portugal, né? A série sempre ficava ali entre o segundo e o terceiro lugar, e a gente também teve
que mais? Não, basicamente é isso. Esses são os dados. Já tá bom, né? Não, muita coisa. Tanto na América Latina, quanto nos Estados Unidos, na Europa. E a gente teve, né, já um pronunciamento também do pessoal que produziu a novela, né? Então, do Rafael Montes, que escreveu a novela. A gente também teve da própria Max, né, que produziu aí isso, então, que a novela, né, a audiência proporcionada pela novela superou expectativas, então foi muito melhor do que eles esperavam. E eu achei que não, óbvio que eles ficam atentos a essas coisas, porque gera receita comercial, e que bom que gerou bastante receita comercial para eles fazerem mais uma, né? Se não tivesse dado certo, talvez não viriam outras, né? Mas eu acho também que existe uma questão assim, que eles souberam utilizar aquilo que há de melhor nas produções brasileiras das telenovelas. Como a gente falou um pouquinho antes, é o suco, né, das produções audiovisuais do Brasil. Assim, tem tudo ali, são personagens riquíssimos, são personagens muito bem interpretados. Eu confesso que quando eu fiquei sabendo do anúncio da Beleza Fatal, eu fiquei um pouquinho preocupado. Eu fiquei assim, tipo, será que vai ser só mais uma produtora imitando um jeito clássico, um modelo que a Globo descobriu como fazer dar certo das novelas, né? Mas não, eles encontraram o caminho deles, fizeram da forma deles. Eu não vejo referências, assim, de séries ou novelas gringas, assim. Eu acho que ela continua trazendo aquela atmosfera de telenovela brasileira, mas com uma identidade bem própria, assim. Acho que eles acertaram na mosca, assim. A equipe toda tá de muito parabéns. E, inclusive, o autor, o Rafael, né? Ele já fez outro grande sucesso, que é Bom Dia, Verônica, né? Então, assim, ele sabe como reagir a essa vontade, né, do público da internet. E, rapidinho, só para passar a palavra para você, acho mais interessante ainda, porque quando eles conseguem produzir algo desse formato, conversando com uma galera um pouco mais nova, eu acho muito importante, porque às vezes, tipo, a telenovela, ela tende a soar um pouco obsoleta, meio coisa de velho, de mãe, de pai, sabe? Essas coisas assim. E quando ele consegue incluir, trazer pessoas mais novas para esse universo, falar assim: temos orgulhos de telenovela, temos orgulhos de ser noveleira, sabe? Tipo, pô, a internet inteira assistiu, acompanhou. E é isso, as novelas são feitas pra gente se entregar, curtir, torcer e chorar, como a gente falou no começo. Perfeito, tem até um meme da novela, né, Beleza Fatal. A gente tem a protagonista, a Lola, né, que é interpretada pela Camila Pitanga, sim, né, e em um momento ela fala, né, que ela é como o streaming, né, ela chegou, ela é popular, ela é nova, e ela compara o Átila, que é um dos personagens mais velhos, né, que é o Erson Capri, um ator antiguíssimo. Perfeito, e compara ele com a TV aberta, né, pra falar que ele tá obsoleto, conservador, mas é uma brincadeira, né, sim, sim. E mostra muito o quanto, por exemplo, o Átila é um personagem que também tem peso, que também tem importância, então por mais que sejam personagens diferentes... Inclusive carregado desse conservadorismo, né? Exatamente, e por mais que sejam personagens diferentes, cada um ali tem a sua importância, sim, né, na trama, mas realmente a Lola ganha, né, demais a atenção, e realmente o público engajou muito com a novela, veio dizendo que é uma novela com cara de novela. Uma das coisas que a galera mais gostou também foi que a vilã tem a essência da vilã, né, a vilã que não tem medo de ser cruel, a questão também da mocinha, que também traz que não é uma mocinha só boazinha, né? Ela também tem a questão da vingança, vai buscar fazer justiça. São coisas que a população adora. Outras coisas que também foram trazidas na matéria, essa questão dos capítulos, né? Dos capítulos ali que eles se ligam um no outro, então você termina de assistir um, já quer ver o que vai acontecer no outro. São os famosos cliffhangers, né? Muito utilizados nas séries americanas, inclusive. Muito bom. E daí a gente veio com essa também, né? E trazendo, então, a novela num formato um pouco mais atualizado, sim, né? Então a gente vê essas mudanças. E, lógico, a popularidade também, né? Agora todo mundo é My Love, Lover. Eu sou Lover total, assim. Vou até colocar um pôster da Lola no meu quarto. Olha só, é Team Lola. Deixa eu falar um negocinho, Tami. Eu acho muito interessante essa questão da produção feita pra internet. É bom a gente falar que a Beleza Fatal chegou
desbravando tudo, quebrando barreiras, mas ela também não é a primeira produção feita para o streaming, né? A Globo, quando lançou o aplicativo dela, o Globoplay, ela já estreou com uma produção feita para os assinantes, né? Que foram Todas as Flores, e depois entregou uma segunda temporada de Verdades Secretas, que, na minha opinião, coube mais até para o streaming, porque eles podiam trazer umas temáticas que são muito envolventes ali do mundo da moda, que ele já estava no DNA da série, né, de uma maneira muito mais forte, porque a televisão aberta tem a questão comercial que zela um pouquinho por certas coisas ainda. Existe o conservadorismo, né, afinal a TV aberta é um público muito maior, né, e nem todo mundo consegue escapar. O streaming, você vai para outra produção, quer assistir, não quer assistir, não quer assistir. E foi um formato que deu muito certo, né? De 40 episódios, rapidinho, entregando muita velocidade, muita cena, muita emoção. Cada episódio era um suspiro. Não é? Uhum. Nossa, a gente fica querendo saber o que vai acontecer e é muito drama e tudo mais. E a gente vai para um rápido intervalo agora, mas olha, na volta a gente vai falar então sobre como as telenovelas ajudam a construir a identidade brasileira, né? Quanto, né, as novelas realmente afetam as nossas vidas e reforçam a nossa identidade. Fica por aí, a gente volta já já. Até logo. E a gente está de volta para continuar a nossa conversa sobre novelas brasileiras. E agora a gente vai falar sobre como, né, essas novelas, né, além de levarem para a ficção, contarem histórias do nosso povo, né, levarem para a ficção mesmo, para as telas, um pouco da nossa história, o quanto essas histórias também, que são histórias criadas, acabam influenciando a gente de volta, sim, né? Vitor, teve alguma novela que acabou te influenciando? Você tem essa memória? Cara, influenciando, assim, eu acho que é uma questão de geração, né? Porque você vai crescendo, você assiste ali uma malhação, daí depois você quer um conteúdo um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais adulto, você vai pra 6, pra 7. Eu gosto muito das produções das novelas das 6, elas têm um caráter muito educativo, muito histórico, assim, então, em geral, eu gosto muito das produções das novelas das 6, mas, assim, eu amo a produção de Velho Chico. Nem é a minha novela favorita, assim, mas o esmero, a manualidade que colocaram ali naquela novela é incrível, assim. O diretor, que me fugiu o nome, acho que é o Ricardo Waddington, vou consultar aqui para falar certo para vocês, também é o mesmo diretor de Hoje é Dia de Maria, né? E ele fez outras coisas muito artísticas na TV Globo, ele tem um apego com essa questão estética da imagem, da trilha sonora, do figurinização dos personagens, e eu lembro dos primeiros episódios em que o Rodrigo Santoro fazia lá as passagens na fazenda de algodão deles, era uma cena mais linda que a outra. Então, quando tem essa exploração da identidade cultural, trazendo cenas bonitas que ressaltam toda aquela cultura, todo aquele ambiente, ou até as pessoas, né, através dos figurinos, das falas, eu acho tudo incrível, assim, sabe? Mas eu gosto, adoro novelas dos anos 50, dos anos 60, eu gosto muito de novelas de época também, eu acho que traz uma coisa bem bonita. Vou deixar aqui como lembrança Ciranda de Pedra, a última novela da Ana Paula Arósio, e foi uma produção, assim, também maravilhosa, muito linda. Ai, muitas boas referências. Você falou aí Hoje é Dia de Maria. Eu lembro de assistir quando eu era criança. Eu adorava, achava muito lindo. Sim, é incrível. Inclusive, a atriz, ela é daqui de São José dos Campos. Então, que legal, né? Para a cidade ter, então, essa... uma joseense, né? Representando aí nas novelas e nas produções brasileiras. A gente, para continuar, então, gente, para falar, então, de como as novelas, né, ajudam a construir e a reforçar a identidade brasileira, a gente tem aqui essa primeira questão, né, da brasilidade. Então, como a gente vê aspectos, por exemplo, de culturais mesmo, né? Então, um reforço de elementos culturais. Eu lembro muito, Vitor,
que tá mais recente na minha cabeça, a novela Mar do Sertão, né? Que foi entre 2022 e 2023, né? Foi uma novela das 6 que tinha a Candoca, né? Foi uma novela que se passava, então, no Nordeste, né? Eu lembro que eu achava tudo muito bonito. E uma coisa que eu gostava muito nessa novela era a questão do repente. Eu gostava muito que tinha uma dupla que cantava o repente, que era o Totô e o Palmito, que eram feitos então pelo José e o Luquete, e eles, no final de todo o capítulo dessa novela, eles falavam, brincavam com as cenas, assim, eram cenas dos próximos capítulos, assim, um spoiler. Spoilerzinho. Isso, só que eles faziam um repente, né, que esse jogo de rimas, né, que tem um pouco de poesia, tem um ritmo, e é muito característico, né, do Nordeste brasileiro. E eu gostava muito, então acho que ficou como um exemplo, assim, pra mim de representação de cultura muito forte. Você falou do repente, eu acho isso muito legal, porque quando eles fazem isso é uma característica muito próxima do que as novelas brasileiras podem fazer com esses elementos culturais, né? Tipo, em que outro lugar você poderia colocar dois repentistas pra fazer um spoiler de uma novela, sabe? Né? Aquela novela Previously, sabe? Tipo, Exato. Não é isso. Nas séries americanas todas são iguais, né? E aqui a gente tem uma infinidade de elementos pra fazer essas brincadeiras. Inclusive, você falou desse final, eu lembro de algo muito marcante, por exemplo, que era Páginas da Vida. E aí, ao final da novela, sempre tinham sonoras, né, em que personagens populares mesmo, né, pessoas civis, paravam em frente à câmera e contavam um pouco de algo interessante da sua vida, sabe? Podia ser algo triste, podia ser algo feliz, uma página da vida dela que ela gostaria de deixar ali pro público. Então, quando a galera consegue brincar com isso, aproximar as pessoas da sua cultura, da realidade das pessoas, eu acho super válido. Ai, muito legal, eu adoro muito também. E só aqui mais uma informação em relação ainda à novela Mar do Sertão, deu tão certo colocar a dupla de repentistas que a gente teve, então, depois de Mar do Sertão, a novela veio então Elas por Elas, né, que foi uma novela que não teve tanta audiência, e depois de Elas por Elas voltou uma novela que também tinha uma pegada assim mais nordestina, e veio a No Rancho Fundo, e daí eles trouxeram de volta a dupla de repentistas para ver se eles alavancavam a audiência, e deu certo. Aí, ó, então, caiu no gosto popular, né? Tá vendo só como realmente esse reforço da cultura é uma coisa que o brasileiro gosta de ver, né? E daí outra coisa que também é bem legal das novelas é a questão do retrato das transformações sociais. A gente vê muito isso, né? As classes sociais, pessoas então que querem ter uma vida melhor, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo bom disso seria a novela Vale Tudo, né, Vitor? Que era da década de 80, mas agora a gente vai ver um remake, né? Um refurbished, né? Embalaram ela ali de novo, trouxeram pro tempos atuais. E você fala disso, é muito interessante, porque quando você traz uma novela antiga, como que você traz a mesma história, sem que fique maçante ou chato, porque a pessoa pode falar, eu não vou assistir, eu já vi, sabe? Tipo, mas também existe limitações sobre o que era apresentado naquela época, o que é apresentado nessa. Você falou, por exemplo, dos repentistas que voltaram porque o público aceitou muito a participação deles. Na Vale Tudo existe um casal de mulheres, elas são casadas ali, a novela já inicia apresentando a história delas juntas, mas na versão anterior o público rejeitou demais. Eles enviavam cartas para a emissora pedindo para tirar elas da novela e decidiram por assassinar uma delas, assim. O que vai acontecer hoje? Hoje, será que o público vai aceitar isso? O público vai torcer, vai vibrar para que a história dela seja demonstrada da maneira completa, sabe? Tipo, porque é da novela, os personagens têm desafios para serem cumpridos até o final da programação, né? Mas é preciso que o público compre a história para que faça sucesso, né? Como fizeram com os repentistas. Perfeito.
Eu também me lembro da novela que tinha o Félix, se eu não me engano, foi a novela Amor à Vida, Amor à Vida, né? Perfeito. Sim. Eu lembro de ter visto uma cena marcante dessa cena no YouTube, e daí tinha um comentário, se eu não me engano, era um comentário de uma mãe, falando que na época ela tinha um filho que passava por algo parecido e que a novela ajudou ela a compreender. Então a gente já vê, assim, que os anos se passaram um pouco, né? A gente teve aí Vale Tudo na década de 80, a gente já tem Amor à Vida em 2013, então também uma mudança de pensamento, uma aceitação maior, né, dos personagens. É o papel, né, nas novelas também, levar essa discussão social, né? Aliás, no próximo bloco a gente vai falar sobre algumas coisas muito interessantes dessa questão de como as novelas ajudam, inclusive, em campanhas sociais, né? Perfeito. A gente já vai, então, fazer esse intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre isso. Até logo. De volta com Pode Ser, hoje a gente está falando sobre telenovelas e identidade brasileira. Perfeito. A gente já falou um pouco, né, sobre como as novelas, elas influenciam a nossa cultura, né, reforçam a nossa identidade brasileira. E agora a gente vai falar de um outro tópico muito importante, que é a questão da ascensão da classe média e das periferias. Geralmente as novelas mostram muito isso, né? Uma novela que marcou bastante, que eu lembro, foi a novela Cheias de Charme, né, de 2012, que trazia então, né, 3 protagonistas. A gente tinha a Thaís Araújo, a Leandra Leal e a Isabelle Drummond, que foram as empreguetes. Eu adorava as empreguetes, né? Elas eram 3 Marias, que eram empregadas domésticas, e eu lembro que essa foi uma novela que falava muito sobre os direitos trabalhistas, né? Direitos da mulher, inclusive. Na época, teve uma campanha na novela, né, que foi uma parceria da Rede Globo com a ONU Mulheres e também a Organização Internacional do Trabalho, para divulgar, então, né, que empregadas domésticas e outras pessoas também, né, que, por exemplo, motoristas, né, outros empregos semelhantes, né, deveriam exigir ali a carteira de trabalho, seus direitos. Então mostrava as empreguetes ali naquela vida difícil, muitas vezes de doméstica, e elas com sonho, né, de serem cantoras e essa ascensão mesmo, né? Tem que conciliar tudo isso, né? Exato. É muito legal que você falou isso. Eu lembrei, por exemplo, da Senhora do Destino, né? E é muito legal porque a Maria do Carmo, né, ela vem de uma terra arrasada, passando fome, inclusive inspirada na obra dos Retirantes, né? Até a cachorrinha eles perdem no meio do caminho, como a baleia, né, do quadro. E quando a Maria do Carmo ela consegue se estabilizar no Rio de Janeiro, que ainda é feita pela Carolina Dickmann no momento, aí tem essa transformação e ela vira dona de um comércio de materiais de construção. E é muito legal porque ela para assim no pico assim de um vale, de um terreno assim, e ela fala: aqui eu vou construir a minha vida, minha família, né? E aí quando vira, tipo, aquela loja da construção dela construiu um bairro inteiro, sabe? Então todas as pessoas idolatram a Maria do Carmo. Nada mais é do que uma alusão aos nordestinos que vieram para o Sudeste ajudar a construir as capitais daqui, né? Então até mesmo nesses detalhes, assim, traz muito da identidade, da história do Brasil, e quando a gente fica atento a essas coisas, a gente absorve muito conhecimento. Perfeito, muito bom. Uma outra característica que também é muito frequente, né, nas novelas brasileiras é a questão da saúde, né? A gente também vê as novelas trazendo muito isso, né, um drama que um personagem passa, né, por causa de uma doença e tal. A gente tem um exemplo muito importante que eu acho que talvez todo mundo deve lembrar, que é de Laços de Família, né? Sim, a personagem da Carolina Dickmann também, né, que passa por um câncer, e isso é muito legal. Aliás, até na pesquisa, eu já tinha uma leve lembrança sobre isso, mas daí foi confirmada, porque durante a novela isso chamou muito a atenção. As pessoas compraram muito a história da personagem. E a gente descobriu, inclusive nesses relatórios, que a doação de medula óssea foi alavancada por causa da novela.
Então você veja o potencial que uma boa história bem contada, em que as pessoas se identificam com o drama da personagem é capaz de fazer. É muito legal. E tem outros exemplos, né? A gente pode, por exemplo, a gente falou sobre a questão das mulheres, a gente pode lembrar da Raquel, feita pela atriz Bianca Reinaldi, né? Rinaldi. Isso, deixa eu confirmar aqui o nome dela. Helena Ranaldi. Helena Ranaldi, me desculpa, confundi as atrizes. Ela fazia o papel de uma mulher que sofria agressão, né, do marido, quem era o intérprete era o Dan Stubach. Isso. E ele batia nela de raquete, dava tapa na cara, socos e tudo mais. E as pessoas sentiam agonia, as pessoas ficavam aflitas com aquilo. Eles compraram, de fato. Obviamente que vem de um bom texto escrito, de uma boa atuação. Conseguiram vender a proposta do personagem, né? E inclusive a Lei Maria da Penha foi reformulada com base em toda a discussão que essa novela trouxe. Trazendo tópicos sempre muito importantes às novelas. Outra questão também, racismo e representatividade, né? A gente teve em 2004, né, a novela Da Cor do Pecado, inclusive Da Cor do Pecado já é um termo que não se deve usar, né? Mas na época a gente teve essa novela protagonizada pela Thaís Araújo, né? Ela era preta e daí tinha o Paco no papel do Gianecchini, eles faziam um casal que deixou todo mundo apaixonado. Sim, né? Todo mundo amava, né? E é muito legal ver que a Thaís Araújo, ela foi a primeira protagonista negra na Globo, né? Porque a gente já tinha a Chica da Silva, né? Que também foi interpretada por ela. Então, a Thaís Araújo está sempre aí quebrando barreiras, né? Ajudando nessa luta histórica. E agora a gente pode acompanhar ela na nova versão de Vale Tudo, que também foi mudado, né? No caso, antigamente, a atriz que fazia o papel dela era a Regina Duarte, e agora é feita pela Thaís Araújo, trazendo essa aproximação com uma população que já se identifica mais como negra e parda do que como branca, né? Perfeito. E é muito importante a gente falar que essa representatividade, né, muitos atores vêm se pronunciando, eles dizem que é uma representatividade que veio tardiamente, né, se a gente for parar para pensar Da Cor do Pecado 2004, a primeira protagonista, né, só nessa, né, em 2004, é meio tarde, e a gente teve uma outra coisa que em partes também é para se comemorar, em outras fica aí também uma crítica, que é a questão das 3 novelas, né, a novela das 6, das 7 e das 9 terem protagonistas mulheres negras, foi um destaque, né? Exatamente, a gente teve aí, as novelas foram então... Deixa eu pegar aqui pra vocês. No caso... Mania de Você, Volta por Cima e Garota do Momento, né? Todas tinham protagonistas negras. Agora, então, né, entrando Vale Tudo e Dona de Mim também continuam com as 3 protagonistas negras. E isso é muito bacana, né? Da gente ver essas mudanças. É interessantíssimo. Espero que cada vez mais ocorram essas mudanças, que o audiovisual, as telenovelas sejam agentes fundamentais para isso. Já são, né? Espero que continuem sendo cada vez mais. Eu fico muito feliz do local que eu trabalho poder proporcionar essas coisas. Parece que a gente está fazendo nosso serviço de maneira correta, né? Pois é, né? A comunicação, a arte aí, né? O audiovisual sendo muito importante. Isso. Para construção e pelo fortalecimento também da nossa identidade. Infelizmente, a gente chegou ao fim. Chegamos ao fim, mas eu quero fazer uma correção que eu falei errado lá atrás. Claro. O diretor de Velho Chico e de Hoje é Dia de Maria é o Luiz Fernando Carvalho. O Ricardo Washington é diretor de outro sucesso gigantesco, a Avenida Brasil. É isso, fica aí então. E é isso, Vi. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, queria mais, passa muito rápido. Toda vez que eu venho aqui eu falo que esse programa deveria ter 1 hora. A gente tem que fazer o episódio 2 de novelas. Isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.